Todos vocês, meus seguidores, e você também que está assistindo esse vídeo na FOIU, não pula ele não. Hoje eu vou fazer a explicação de Apocalipse capítulo 11. Bora para essa visão? A visão preterista completa entende que o capítulo 11 de Apocalipse se refere aos eventos que culminaram na destruição de Jerusalém no ano 70. No contexto do cerco romano, abaixo eu citarei os versículos explicando-os com base na Bíblia, no livro A Guerra dos Judeus, de Flávio José e outros aspectos históricos, viu? Vamos começar com o versículo 1 e 2. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara de medir, e foi-me dito, vai e meça o templo de Deus e o altar, e conte os que nele adoram, mas deixa de fora o átrio exterior. Não o meças, porque ele foi dado aos gentios, e eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Explicação do versículo 1 e 2. Medir o templo representa a preservação espiritual do remanescente fiel de Deus, enquanto o julgamento recai sobre os incrédulos. No contexto do ano 70, o templo de Jerusalém ele foi destruído, mas os fiéis cristãos já haviam fugido para Pela, conforme registrado por Eusébio de Cesareia, Átrio dado aos gentios. Os gentios aqui são os romanos que cercaram e devastaram Jerusalém. Flávio José relata em seu livro A Guerra dos Judeus, no livro 5, capítulo 1, que o cerco foi brutal, com os romanos profanando o templo e seus arredores. 42 meses. Refere-se aos 3 anos e meio de perseguição intensa e de destruição que começaram com a revolta judaica em 66 DC, no meio do ano de 66 DC, terminando no meio do ano de 70 DC. Versículo 3 ao 6. Darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Se alguém tentar lhes fazer mal, fogo sairá de suas bocas e devorará os seus inimigos. Elas têm poder para fechar o céu, para que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando. Tem poder para transformar as águas em sangue e ferir a terra com toda sorte de praga quantas vezes quiserem. Explicação desses versículos. As 2 testemunhas, elas representam a lei e os profetas, simbolizando o testemunho completo de Deus contra Jerusalém. Historicamente também pode aludir a indivíduos como os líderes da igreja primitiva, que advertiam o povo sobre o juízo iminente. Pano de saco simboliza lamento e arrependimento. Contudo, os judeus rejeitaram essas mensagens. 1260 dias. Este período, 3 anos e meio, corresponde ao tempo do cerco e da guerra judaico-romana, que começou em 66, por volta de 63 e meio até o ano 70 e meio, Fogo saindo da boca. Isso não é literal, mas simboliza o poder da palavra de Deus em julgamento. José descreve em seu livro, no livro 6, no capítulo 5, os incêndios que consumiram o templo como um reflexo da destruição divina. Foi um fogo tão terrível naquela época que queimou o templo, porque ali no templo tinha pedras com cerca de 1 tonelada, e elas derreteram essas pedras e o fogo consumiu até os alicerces do templo, não sobrou nada do templo. Versículos 7 ao 10.
Quando elas terminarem seu testemunho, a besta que vem do abismo as atacará e as vencerá, e as matará, e seus corpos ficarão expostos na praça da grande cidade, que é figuradamente chamada Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Durante 3 dias e meio, homens de todos os povos, tribo, língua e nação contemplarão seus corpos mortos e não permitirão que sejam sepultados. Explicação desses versículos. A besta do abismo refere-se ao Império Romano, usado como instrumento de julgamento por Deus, contra Jerusalém, no ano 70, Grande cidade chamada Sodoma e Egito é Jerusalém, que foi espiritualmente corrompida, conforme está lá em Isaías 1:10, Ezequiel 16, do 46 ao 50, E José confirma, a idolatria em seu livro, e o comportamento perverso dentro da cidade durante o cerco. 3 dias e meio simbolizavam um breve período de aparente vitória dos inimigos, antes da intervenção divina. Versículo 11 ao 14. Depois dos 3 dias e meio, um fôlego de vida vindo de Deus entrou nelas, e elas se puseram em pé, e aqueles que as viram ficaram aterrorizados. Então ouviram uma forte voz do céu dizendo-lhes: subam para cá. E elas subiram ao céu em uma nuvem, enquanto os seus inimigos olhavam. Explicação: ressurreição das testemunhas aponta para a vindicação de Deus sobre sua mensagem e seus mensageiros. Os fiéis, mesmo perseguidos, foram espiritualmente exaltados enquanto Jerusalém foi julgada. O terremoto. José descreve sinais e eventos extraordinários durante o cerco, no livro 6, no capítulo 5, como barulhos nos céus que os judeus interpretaram erroneamente, versículo 15 e até o 19. O 7º anjo, ele tocou a trombeta, e houve fortes vozes no céu que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Explicação: trombeta final marca, o cumprimento do juízo divino sobre Jerusalém e o estabelecimento pleno do reino de Cristo. A destruição do templo simbolizou, o fim da velha aliança e a plena implementação do reino espiritual, conforme está lá em Hebreus, 8:13, Abertura do templo no céu revela que, enquanto o templo terrestre foi destruído, o acesso ao verdadeiro templo de Deus foi estabelecido para sempre, Essa interpretação vincula o capítulo 11 de Apocalipse aos eventos históricos, do ano 70 DC, oferecendo uma perspectiva coerente com a visão preterista completa. É isso aí, gente. Essa é a interpretação de Apocalipse, capítulo 11, tá? Obrigado por você ter assistido o vídeo até o final. É só você que curte, comenta, compartilha e segue o canal para mais novidades, hein?